Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder voltar aqui no grupo Fraternidade Espírita João Ramalho. Pela segunda vez, estivemos aqui o ano passado, no começo, e estamos tendo a honra, e a grata alegria e oportunidade de retornar. Em setembro do ano passado, eu levantei para ir ao banheiro às 4 horas da manhã. Eu costumava deixar o meu celular ligado, porque alguns pacientes adolescentes, em processo de ideação suicida, podiam ficar à vontade para me acionar ou me mandar mensagem a qualquer horário. No meu trabalho, eu entendo que a dor não funciona em horário comercial. A angústia, o conflito pode se estabelecer de maneira a levar a pessoa ao desespero a qualquer hora. Então, eu sempre gostei de deixar os adolescentes, principalmente, à vontade para me mandar mensagem a qualquer hora, mesmo que eu esteja dormindo. Se eu acordar de madrugada ou quando levantar pela manhã, verificando que o meu celular registrou alguma mensagem, eu vou retornar. Eu quero que as pessoas que eu atendo, que elas se sintam acolhidas, podendo me acionar a qualquer momento. Mas naquela madrugada, às 4 horas da manhã, quando eu voltei para a cama, o celular iluminou-se, sinalizando que havia chegado uma mensagem. Então eu peguei o aparelho e fui verificar, era a mensagem de uma mulher, que eu não conhecia pessoalmente, que não era minha paciente. Eu a conheci virtualmente quando, na pandemia, ela entrava em contato comigo para agendar lives para grupos espíritas, para instituições de Recife, Pernambuco. E ela me mandou a mensagem e a primeira frase dizia assim: eu preciso de você. Fui diagnosticada com câncer. Alguém que te envia uma mensagem às 4 horas da manhã, evidentemente não dormiu. E ao ler a mensagem, que era um pedido de socorro, um pedido de ajuda, eu refleti brevemente e me dei conta de que Deus estava querendo falar com ela através de mim, porque Deus fala com as suas criaturas através de outras criaturas. E me dei conta também que ela estava vivendo uma tempestade. Então eu enviei mensagens de acolhimento e a partir daquele dia, os nossos contatos anteriormente eram esporádicos, só para agendamento de palestras, os nossos contatos passaram a ser em mais amiudadas vezes. Eu a incentivando e ela enfrentando a batalha, o diagnóstico, o tratamento, a quimioterapia, depois a cirurgia. Há 2 meses atrás eu fui fazer uma jornada de palestras em João Pessoa e Recife, e na minha estadia em João Pessoa, ela me enviou uma mensagem pelo WhatsApp pedindo para fazer uma chamada de vídeo. E eu aceitei que ela me fizesse a chamada de vídeo. Quando ela fez a chamada de vídeo, que se abriu a imagem, ela caiu em pranto convulsivo. Chorava muito, me dizendo assim: eu estou te ligando de vídeo porque eu precisava falar, mesmo estando distante fisicamente, que eu estou de alta. Então ela estava de alta, obteve a cura e eu evidentemente me emocionei também. Eu estava em João Pessoa, no sábado próximo eu faria um seminário em Recife, e fui fazer o seminário. E fazendo o seminário, essa moça sentou-se assim na primeira fileira de cadeiras e nós pudemos nos abraçar. Essa passagem fala muito das lutas humanas. É certo que todos nós, em algum momento, enfrentamos tempestades. A depender da situação de cada um, essa tempestade, ela se torna mais intensa. Mas existem algumas circunstâncias que contribuem, já que aqui na Terra todos nós enfrentamos tempestades. As tempestades são cíclicas, termina uma, vem a bonança, a tranquilidade, e depois de um tempo vem outra tempestade. Certamente as tempestades têm uma proposta, um propósito. E nós, quando qualquer dor se abate sobre a nossa vida, nos tornamos criaturas muito frágeis, fragilizadas. E eu queria aqui citar
e provocar os senhores e as senhoras para que a gente possa refletir acerca da nossa vida atual e de como nós estamos lidando com as tempestades que o mundo nos envia. Então, quando eu atendi essa moça e falei com ela, depois que eu conversei com ela aquela madrugada, eu comecei a pensar nas minhas tempestades e nas tempestades de pessoas que eu conhecia. Então eu decidi escrever o livro, que foi esse aqui que eu lancei no Congresso Espírita de Uberlândia, lá no céu. Não no céu de lá, no céu que tem pão de queijo, lá em Minas. Escrevi esse livro Ouvindo Deus na Tempestade, onde eu falo das tempestades que nós enfrentamos. Tempestade no casamento, tempestade no trabalho, tempestade nos nossos relacionamentos interpessoais, tempestade íntima, quando eu não consigo lidar comigo mesmo. As grandes tempestades que se avultam dentro do nosso coração, da nossa alma, e muitas vezes fazem com que nós nos arrojemos na busca de medicações, de remédios para acabar com a tristeza. Sim, porque hoje, infelizmente, os sentimentos humanos estão sendo patologizados. Se você está triste, você está doente. Se você está aborrecido, você está doente. Se você está com raiva, ou você está doente, ou está obsediado. Então, nós sempre, hoje, acreditamos infantilmente que existe um padrão de felicidade e um padrão comportamental que vai nos isentar de enfrentar as dores e as tempestades. Mas isso é parte comum num planeta de provas e expiações como a Terra, enfrentar tempestades. Mas eu observo que nós enfrentamos as tempestades e muitas vezes elas nos arrojam, nos lançando ao chão, porque nós vivemos muito apartados da nossa essência espiritual e de quem nós somos. Eu não estou falando aqui de ser santo, eu estou falando de ser um ser humano, humanizado. E nessas palestras com esse tema, Ouvindo Deus na Tempestade, eu venho citando uma frase que eu vou entregar para os senhores e para as senhoras, gratuitamente. Se de tudo que eu falar aqui você levar para a sua casa essa frase, certamente ela vai te ajudar como eu adotei essa frase para a minha própria vida. Eu descobri essa frase em um livro, que não é um livro espírita, e foi a minha filha que me indicou. Ela havia me indagado se eu já tinha lido uma obra com o título A Alma Imoral. De quem é esse livro? E ela me disse, é de um rabino que mora aqui em São Paulo, um homem competentíssimo, extremamente espiritualizado, um excelente mestre. Ele se chama Newton Bonder. E o livro A Alma Imoral tem essa frase. Cole lá no espelho da sua casa. Coloca na mesa de trabalho. Aonde você puder ter acesso para que você possa refletir nessa frase. Porque a partir dela, nós vamos estabelecer aqui um raciocínio para compreendermos por que nós somos tão frágeis às tempestades de um mundo de provas e expiações, como é a Terra. A frase é a seguinte: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A gente podia encerrar aqui, terminar a palestra, porque quem gosta de refletir sobre a vida, essa frase é uma verdadeira provocação. A pior solidão é a ausência de si mesmo. E aí a gente passa, a partir de agora, e eu convido os amigos, amigas, irmãos e irmãs, a refletirmos em como nós estamos lidando com a nossa vida. Eu estou dizendo sim para o mundo e não para mim? Estou na solidão. Eu estou procurando me enquadrar naquilo que o mundo vende como proposta de felicidade? Estou na solidão. Outro dia, fazendo a leitura de um livro do filósofo Sêneca, ele dizia assim em uma das páginas: é possível ser feliz todos os dias, de maneira perene. E quando eu li aquilo, eu pensei,
Esse filósofo deve ter bebido ou fumado alguma coisa para escrever algo assim. Como é que alguém pode ser feliz todos os dias? E eu até duvidei da sabedoria que é decantada a respeito de Sêneca. E no virar das páginas, ele me disse como é que alguém pode ser feliz todos os dias. Não é comprando um carro novo todos os dias. Não é tendo um desempenho sexual olímpico. Não é estando indiferente às grandes dores do mundo. Para que nós possamos ser felizes de maneira perene todos os dias, segundo Sêneca, ele diz que nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios. Ser fiéis aos nossos princípios. Então eu me lembrei de uma experiência muito singular, em que um grupo de pessoas, 10 pessoas, estavam reunidas em uma sala, aguardando a 11ª pessoa para iniciar-se a reunião. Sobre a mesa havia um jarro azul. A 11ª pessoa entra e os 10 já haviam combinado previamente. E uma das pessoas perguntou para o recém-chegado: qual é a cor do vaso? E ele disse: azul. E todos fizeram cara de estranhamento. E o que fez a pergunta indagou: tem certeza que é azul? Tenho, mas não é azul, o vaso é lilás. E ele então inquietou-se: não, o vaso é azul, o vaso é lilás. Não é, pessoal, o vaso não é lilás? E todos os 10 concordaram que o vaso era lilás. Ele ficou desconcertado e ficou sem graça. E depois de ser contrafeito pelos 10 que afirmavam que o vaso era lilás, perguntaram para ele: qual é a cor do vaso? E ele disse: o vaso é lilás. É a imbecilização humana, quando, para agradar a maioria, nós violentamos a nós mesmos. É a nossa prostituição, quando nós nos vendermos os nossos ideais para caber dentro dos valores alheios, daquilo que a maioria diz que tem que ser, contra aquilo que eu acreditava ser o ideal para a minha alma. Então, se eu sou tão volúvel assim e preciso da validação da sociedade para fazer valer as minhas ideias e a minha felicidade, é porque eu vivo a solidão de mim mesmo. É porque eu não fico em minha própria companhia, porque ficar em sua própria companhia, a gente paga um preço alto. É um preço caro você ser uma pessoa original. Vejam que interessante, eu vou pedir licença para trazer um exemplo meu, pessoal. Eu posso falar de mim, da minha família, não posso falar da família de ninguém. Quando eu faço palestras nos congressos, nos grandes eventos, as pessoas me apresentam como a minha amiga Marina me apresentou: palestrante, psicanalista, tem 101 livros publicados. E eu digo assim: olha, agora quero pedir licença para me apresentar para vocês como ser humano. Ela me apresentou como palestrante, eu queria me apresentar como ser humano. Meu nome é Adeilson Salles, eu tenho 3 filhas. Uma das minhas filhas é uma mulher trans. Essa minha filha, ela só me deu orgulho e só me dá orgulho. Porque ela me tornou um homem melhor. Ela me tornou um pai melhor. Ela me tornou um ser humano melhor. Quando eu digo isso para os jovens, não existem barreiras entre eles, os conflitos que eles vivem, e esse senhor de 65 anos. Porque eu me apresento com a minha humanidade. Eu não tenho vergonha da minha história, pelo contrário, eu tenho orgulho. Eu sou filho de maquinista do Cais do Porto, que nunca imaginou que ia escrever uma frase, quanto mais de 100 livros. Então, eu fui percebendo que muita gente não gosta de me ouvir falar isso. Mas eu fui percebendo em mim o efeito de ser fiel a mim mesmo e a minha história, da qual eu não tenho vergonha e da qual eu me orgulho. Isso me trouxe mais serenidade, me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. E esse encontro
que é seu consigo mesmo, eu não posso fazer por você. É uma busca sua. Sem estabelecermos uma conexão e sairmos da solidão de nós mesmos para o autoencontro, fica muito difícil nós estabelecermos um contato com quem somos em essência e com o próprio Deus, com a própria mensagem cristã, quando Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. Não é isso que ele disse? Pessoal, pode responder para acabar logo? Não foi isso que Jesus disse, Carlos? O reino dos céus está dentro de vós. Mas aonde está esse reino que eu estou procurando aqui e eu não acho? Eu não acho porque o mundo me oferece a água salgada da ilusão. E água salgada é assim, é igual sexo sem amor. Quanto mais você faz, mais você quer fazer, mas nunca sacia. Nós estamos hoje aqui, nesse grupo, e eu gostaria de convidá-los, hipoteticamente, para nos sentarmos à beira do poço de Jacó. Todos conhecem essa passagem, imagino eu, quando Jesus vai até o poço de Jacó, era meio-dia, dia claro, sol escaldante, e aquela mulher vem pegar água no poço. Por que ela foi àquela hora escaldante? Porque ela tinha uma vida com muitas dificuldades pessoais, conflitos, etc, etc. E naquela hora não costumava ter ninguém. Mas ela encontrou um judeu. Não era só questão, ela nem sabia quem era Jesus. O cara era judeu. E para os judeus, os samaritanos são aquela casta que nem são considerados seres humanos. Mas o grande detalhe, eu estou falando em castas, porque fica mais fácil de exemplificar. Na Índia, as castas mais baixas nem são consideradas gente. Não são pessoas. Então, quando ela vai e se depara com aquele homem sentado, e ele se volta para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Ela fica impactada. Espera um pouquinho. Ele é de uma casta superior e eu sou de uma casta que não é considerada nem gente. Ele está me pedindo água. Então ela surpreende-se. Como é que tu me pede água? Você é de uma casta superior. Está falando comigo? Porque nem a sombra dos samaritanos podia cobrir o sol na frente de um judeu. Tal a compreensão que se tinha a respeito do semelhante, o samaritano. E Jesus entabula então um diálogo com ela, e ele diz a ela: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me darias. E ele diz para ela: se beberes dessa água que eu tenho para te dar, jamais terá sede. Jamais terá sede. Senhor, então me dá, porque eu não quero ter mais sede. E hoje, você sai da sua casa para vir aqui, e eu te convido para que a gente sente à beira do poço de Jacó. E Jesus está aqui, mas olha, eu vou mais longe. Jesus já passou lá dentro da sala da tua casa, muitas vezes, e talvez você não tenha se dado conta. Ele não vai aparecer lá de túnica alvinitente, com cabelos à moda nazarena. Ele vai aparecer na figura de alguém da tua família que está te pedindo água para beber e você não está se dando conta. Pode aparecer na figura do pai, da mãe, do idoso, da criança, do adolescente. É assim que Jesus aparece. Mas a gente acha que ele vai aparecer como estão nos quadros. Tudo aquilo que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que tu estarás fazendo. Então, quando eu estava no congresso em Vitória, no ano passado, fazendo palestra, junto com o José Carlos De Luca. Conhecem o De Luca, pessoal? Conhecem? Podem responder os encarnados agora? Muito bem. Quando eu estava lá com ele, e pediram para que eu dividisse 75 minutos de fala com ele, e perguntaram:
quando foi que você encontrou Jesus? Eu até dei as costas, deixa de falar quando encontrou Jesus, que eu tenho que lembrar aqui, porque eu não sei se eu encontrei ainda. E aí eu me dei conta que eu encontrei quando meu filho me disse que era filho e pediu, através de um olhar, que eu tivesse compaixão, que eu tivesse amor, que eu tivesse entendimento para aceitar o meu filho na condição de sofrimento, de angústia, de conflito que ele experimentava. E eu disse assim, olha, o que vai mudar na nossa relação? Eu te amo. Onde você não for bem-vindo, eu também não sou bem-vindo. Onde você não for aceito, eu também não sou aceito. Se eu não tivesse agido assim, eu não estaria aqui hoje. Porque eu não seria honesto com Deus, nem comigo. Então veja, o Cristo ao qual nós nos reportamos nas angústias e nas tempestades, é esse que se manifesta no cotidiano, que nos desafia, que nos desassossega, que pede para que a gente possa mudar o nosso olhar, o jeito de olhar para as pessoas. Porque é isso que vai nos garantir paz. Não é virar santo, não. Não precisa disso. Não precisa querer ser Emmanuel nem Chico Xavier. É ser humano. Bom dia, boa tarde, como vai? Respeitoso, amoroso, porque derivam as nossas angústias e os nossos sofrimentos das tempestades que a gente cria muitas vezes voluntariamente, porque queremos atender ao modelo que o mundo está vendendo. Isso é grave e isso é muito delicado. Então, ano passado, eu lancei um livro que se chama Tenho Sede, que é esse livro aqui, que eu doei para o Centro Espírita Maria de Nazaré, em Votuporanga. E eu escrevi esse livro, coloquei o título de Tenho Sede e o subtítulo A Ansiedade, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Porque como psicanalista eu descobri a sede das pessoas. Qual é a sede? É a ansiedade. E aí eu fui mergulhar na história dos personagens do Evangelho para saber se eles eram ansiosos. Aí eu descobri que eles também tinham ansiedade. Era um outro contexto civilizatório, mas também tinham como seres humanos, assim como eu e como você. O grande desafio é nós tirarmos as cascas, as maquiagens que o mundo pede para você usar para se sentir aceito. E é muito complicado para uma pessoa que passou por um transtorno na infância, quando os próprios pais disseram para a pessoa que ela nunca ia fazer nada certo. E ela acreditou. E isso vai reverberando ao longo da vida, a pessoa não sabe como administrar algo que está sondando a mente e o coração, porque alguém lhe disse. Mas quem lhe disse para você aceitar? É possível mudar a história. Então eu costumo dar um exemplo, para que a gente possa compreender a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Quando você reencarna na Terra, nós chegamos aqui e nós encontramos alguns modelos. Então, por exemplo, modelo de pai. O mundo diz que os pais devem preencher alguns requisitos. Quando eu fui fazer um checklist do meu pai, eu só dei uns 3 tiques assim, porque ele não era nada daquilo que o mundo dizia que ele tinha que ser. Mas eu acreditava que ele tinha que ser aquilo que o mundo me diz que o meu pai tinha que ser. Aí eu fui aprendendo, que depois que ele desencarnou, meu pai nunca me deu um sentimento de pertencimento na relação. Não tem relação que dure sem sentimento de pertença. Se você não existir emocionalmente no casamento, seu casamento acaba. Se você não tiver um relacionamento em que seu filho não possa se mostrar como ele é para você, com as suas angústias, com as suas contradições, e você só está ditando modelos para que ele seja algo que talvez não se encaixe na essência
do presente momento evolutivo dele, ele vai se afastar de você e você não vai conhecer seu filho. Então, quando meu pai desencarnou, eu pensava, mas esse cara não gostava de mim, ele não me abraçava, eu não podia falar das minhas dores, eu não podia chorar, porque muita gente, eu era herdeiro daquele ditado ignorante de que homem não chora. Chora sim, tem que chorar, tem que abraçar, tem que beijar, porque é humano, porque é afeto, e nós precisamos de afeto, e nós precisamos do que é humano. Então eu fiquei assim, ele não gosta de mim. Aí eu fui amadurecendo, aprendendo, estudando o espiritismo, a psicanálise. O nome do meu pai, já desencarnou há muitos anos, é Roque. Um dia eu pensei assim, vou tirar o pai e vou ficar com o Roque. Quando eu fiquei só com o Roque, eu fiquei só com o humano. Eu não fiquei com o que me diziam que o Roque tinha que ser. Eu descobri que o Roque só podia me dar aquilo porque ele ficou órfão aos 2 anos de idade. A mãe também morreu prematuramente. Ele não tinha carinho, não tinha afeto. Aí nasceu em mim um sentimento de compaixão com o Roque. Porque aquele título talvez fosse pesado demais para ele. Ele lutava para trabalhar, para pagar as contas, para se mostrar honesto, mas o Roque não sabia amar. Então eu vou perguntar para você. Você não precisa me responder. Quem é seu pai? Não me diga que ele é engenheiro, médico, professor, porque seu pai não é isso. Isso é uma atribuição profissional. Quem é seu pai? Tire o título de pai e pense no ser humano. Talvez você não saiba quem é seu pai, como eu não sabia quem era o meu. Assim a gente faz até com Deus. Se eu sou uma pessoa racista, misógina, homofóbica, e depois vou me ajoelhar para rezar para Deus, eu estou com um problema com Deus. Esse Deus é o resultado das minhas projeções e dos meus conflitos. Como, me avisa da hora, por favor, como não sucumbir às tempestades do mundo se eu não tenho bases firmes para me sustentar no chão da vida? Qualquer vento me desassossega, me tira do lugar, faz com que eu me desespere. Aí eu vou no médico, doutor, e a indústria farmacêutica ela está muito feliz. Nós estamos procurando médicos para tomar comprimidos para espantar e tirar a tristeza. A tristeza é um efeito, tem uma causa. O meu quimismo cerebral fica descompensado porque eu estou alterando o meu comportamento emocional. Aí eu vou no médico e o médico me dá um comprimido. Então, o equilíbrio das enzimas pode até acontecer e eu me sentir melhor. Mas se eu não entender que eu preciso aprender a gerir as minhas emoções, eu vou estar estourando, gritando e dizendo que eu sou nervoso, eu sou uma pessoa traumatizada. Vou continuar usando muleta e bengala para justificar o meu destempero e a minha falta de controle sobre mim mesmo e sobre as minhas emoções. Se eu nem sei quem sou, se qualquer circunstância me tira do eixo, é importante nós não nos sentirmos criaturas perdidas, alucinadas. É importante a gente captar as mensagens que a vida vai nos passando para tentar corrigir o rumo, para tentar mudar a direção e os nossos caminhos. Ninguém está à revelia do amor de Deus, ninguém se encontra abandonado, mas nós precisamos parar de ser sequestrados diariamente pelo desequilíbrio dos outros. Nós precisamos parar de tomar o mal dos outros para nós.
de lutar lutas que não são nossas, de enfrentar batalhas que não nos pertencem. Então, se todo mundo me sequestra, eu experimento a solidão de mim mesmo. A pior solidão está valendo nota para ir para o céu. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Concordam? Que solidão dura é essa, que nós não nos damos conta. E você pode estar casada com alguém e estar na solidão. E você pode estar dentro de um estádio de futebol e estar na solidão. E você pode estar aqui, nesse momento, e estar na solidão. A gente vai buscar no mundo algo que traga uma completude que o mundo não vai dar. A completude, ela vem do entendimento que nós somos. Como diz Sêneca, é possível ser feliz todos os dias de maneira perene. Para isso, é necessário nós sermos fiéis aos nossos princípios. Não é muito fácil. O Evangelho está repleto de circunstâncias e de situações em que seus personagens, como eu e você, Maria de Magdala, prostituta, eu também sou prostituto. Quando eu me vendo as minhas ideias, vendo o meu ideal para ser o que os outros querem, estou me prostituindo. Sou como Pedro, que negou Jesus 3 vezes de madrugada. Eu nego 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Eu não nego de madrugada porque estou dormindo. Sou como Zaqueu. Estou falando de mim, eu imagino que você não seja assim. Ganancioso. Mas você pode pegar o Evangelho, os 4 evangelistas, virar todas as páginas, você não vai ver em nenhum versículo Jesus dizendo: Maria de Magdala era uma obsediada, Zaqueu era um ganancioso avarento. Ele nunca adjetivou nenhum dos personagens como nós muitas vezes nos adjetivamos. Sabe por quê? Porque o olhar dele não era para as nossas sombras. O olhar dele era para a luz que cada um carrega e que pode desenvolver. Assim como você, assim como eu. Existe uma luz, uma possibilidade, mas quando a gente não se enxerga, não se vê, ou se vê pelo olhar dos outros. Eu tenho que falar algo que parece que também é um modelo, é um arquétipo, né? Que os pais são perfeitos, os pais não são perfeitos. Muitos têm dificuldade de educar por causa dos próprios conflitos. Não respeitam os filhos, não dão a eles a possibilidade de existirem na relação. E isso, evidentemente, ao longo da vida, do desenvolvimento, acaba tendo um peso, uma circunstância de dor. Mas, hoje nós já estamos aprendendo que existem essas circunstâncias e o que nós vamos fazer com elas. Essa é a diferença. Quando Maria de Magdala percebeu, se deu conta de que ela bebia água salgada da ilusão, ela lutou e se esforçou por abandonar um comportamento que só lhe gerava angústia. E naquela noite, diferente de todas as noites, em que ela foi levada até Cafarnaum, chegando em frente à casa de Pedro, estilo retangular, encravada nas areias da praia, em Cafarnaum. Ele está ali, Senhora. Vacilante e hesitante, ela se aproxima. E a porta está entreaberta. Então ela, por insistência daquele homem, ele está ali. Senhora, ide, ele está ali. Quando ela empurra a porta e a porta range em gonzos estridentes, numa noite de luar diferenciado, a iluminação da lua
num retângulo prateado, se deita no interior do ambiente e ilumina o perfil daquele homem. Ele era belo, cabelo à moda nazarena, perfil luminoso. E antes que ela pudesse tomar qualquer decisão, ela ouve: Maria. Ele a chama pelo nome. E quando ele chama ela pelo nome, ela atira-se-lhe aos pés. E ele repete: Maria. E já entre soluços ela diz: Senhor, tu me conheces. Ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Assim como ele chamou Maria, ele chamou o seu, Marina, Carlos, Ednei, o seu nome, o seu. Mas a gente quer alguns formalismos, mas ele está sussurrando o seu nome. Está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Eu tenho o conforto, eu tenho a água que vai saciar a sua sede, apacentar seu coração, te ajudar a lidar com essa tempestade que fustiga o teu caminho hoje. Não tome decisão alguma se você estiver sofrendo. Não decida nada sob o peso da inquietação na tua alma. Espera. A tempestade está intensa, não saia na tempestade. Se abriga, fique em casa 24 horas. Depois, já será tempo suficiente para que o horizonte já comece a mudar os tons, a tonalidade. Aí você sai. Mas invariavelmente o nosso orgulho nos empurra, o melindre que nós experimentamos, não, eu tenho que fazer, isso não pode ficar assim, e a gente acaba agravando os problemas. E isso é muito sério. Havia uma mulher nos Estados Unidos, essa história verídica, que procurou o cirurgião plástico, Dr. Maxwell Maltz. Ela era a última a ser atendida. Dr. Maxwell, já cansado pelos inúmeros atendimentos, apertou o botão do interfone, no telefone, pedindo para que a secretária autorizasse a entrada da mulher. Ela entrou, cabisbaixa, abatida, sentou-se à frente dele. Pois não, senhora. Ah, doutor, é o meu marido. Seu marido? Sim, doutor, é o meu marido. Ele passou por uma tragédia. A casa dos pais dele se incendiou, pegou fogo. E ele correu para ajudar a debelar as labaredas, mas os pais pereceram e, infelizmente, ele teve as faces queimadas pelo fogo e depois que teve o rosto queimado, ele nunca mais foi o mesmo. Enclausurou-se num quarto dentro de casa. Meu casamento acabou. Doutor, o senhor não faz ideia como meu casamento era feliz. O senhor não imagina o quanto de felicidade nós tínhamos dentro de casa. Agora ele está dentro de uma suíte, eu dou a roupa limpa, ele me dá a roupa suja, eu coloco a comida, ele nunca mais saiu de lá. Eu já quis levá-lo em 2 cirurgiões plásticos e ele não quis ir. Então o Dr. Maxwell Maltz foi tomado de espanto. Mas eu não estou entendendo. Como é que eu posso lhe ajudar? Se a senhora já quis levá-lo em 2 cirurgiões plásticos, ele não quis ir, o que eu posso fazer? Não, doutor, o senhor não está entendendo. Eu não quero que o senhor faça uma cirurgia no meu marido. Eu quero que o senhor deforme o meu rosto. O senhor pode deformar meu rosto? Porque se eu ficar mais parecida com ele, assemelhada a ele, quem sabe ele não sai do quarto e nós conseguiremos restaurar a nossa vida, doutor. O senhor pode me deformar?
Ao ouvir aquilo, o Dr. Maxwell Maltz experimentou um impacto na alma, no coração e disse: Senhora, me leve até a sua casa. E ela o levou até a porta da suíte. Ele está aqui. Então o Dr. Maxwell Maltz bateu e falou em voz alta, em tom elevado: eu sou o Dr. Maxwell Maltz e vim aqui lhe propor uma cirurgia restauradora. Silêncio. Ele bateu uma segunda vez, um pouco mais forte: eu sou o Dr. Maxwell Maltz e vim aqui lhe propor uma cirurgia restauradora. Silêncio. Então ele abre as mãos e com a palma da mão ele bate com veemência, falando alto: a sua mulher foi no consultório me procurar, porque ela lhe ama tanto e me pediu para deformar o rosto dela. Devo fazer isso? A porta se abre e ela sai. Eles se abraçam. Ele aceita fazer a cirurgia. Mas ele não faz só uma cirurgia. Ele faz 5. Mas o rosto continua deformado. Mas o casamento dele foi restaurado. Pensando nessa história real, eu fico imaginando Jesus de Nazaré, que precisou se deformar para rastejar na terra como eu e você. Ele é o cirurgião plástico que pode embelezar, não você esteticamente, mas o teu coração. Para que tu possas compreender a beleza da vida, a beleza de viver, a beleza de acreditar, a beleza de não terceirizar as nossas dores para os outros, de deixar a infância, de querer responsabilizar. Eu não sou assim porque meu filho não é bom, meu marido não é bom, meu pai não é bom. Você está triste porque talvez você não tenha compreendido que os processos de ansiedade nascem do nosso desejo de querer controlar os outros, do nosso desejo de querer colonizar a vida dos outros, para que os outros sejam aquilo que a gente quer. Quero colonizar minha mulher, meu marido, meu filho, porque a gente precisa que as pessoas sejam o que a gente quer, para poder amá-las, porque amar o humano é o grande desafio. E eu posso falar isso porque eu amava o que o mundo dizia que meu pai devia ser. Quando eu olhei para o humano e descobri quem ele era, foi um alívio para o meu coração. E nessa minha fala foi o que eu propus para os senhores e para as senhoras. Seja quem for que lhe desacomode. Pai, mãe, tire o título agora. Hipoteticamente, por alguns segundos que seja. Essa pessoa que você ama tanto, que você vê às vezes à beira do abismo, que você gostaria de resgatá-la, de tirá-la da beira do abismo e você não consegue. Muda o jeito de olhar para essa pessoa. Tira esse peso da tua alma, do teu coração e ama. Ama. Como dizia o nosso querido Divaldo, quem ama é sempre mais feliz. Quando eu estive aqui o ano passado, eu contei uma história de uma garota, não contei? De uma garota que tinha o pai alcoólatra. Contei ou não contei? Acho que sim. Eu estou pedindo ajuda porque eu já estou com o meu RG vencendo, mas a Marina, que é mais nova, não está me ajudando. Tu não lembra, né? É assim, vai passando o tempo, o RG vai ficando velho. Então eu queria apenas sugerir para você que você faça esse autoencontro, abandone a solidão de si mesmo, para viver um novo tempo. E para viver um novo tempo, nós precisamos ter alegria em estar em nossa própria companhia. Enquanto nós entendermos que são os outros que têm nos trazer a nossa completude, sabe aquela do dedo podre, de só escolher gente que não é muito legal? É a solidão de si mesmo que faz isso. Qualquer pangaré que aparece na frente, nossa, é o príncipe. É a princesa.
Meu Jesus amado. Eu até cortei meus dedos. Estou querendo deixar a nossa conversa mais leve. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. É até as 9. Hoje acabou, né? Já deu tempo já. Só para concluir, eu vou falar dos 101 livros agora, tá certo? É brincadeira. Eu agradeço imensamente o convite, honroso, que muito me faz feliz de estar aqui, no Grupo Fraternidade Espírita João Ramalho. Conheci aqui o Carlos, que eu não conhecia, ou se conheci não lembrava mais, para trazer uma mensagem que eu reputo como uma mensagem singela, mas que é o fruto das nossas próprias experiências, das nossas dores, da nossa sede enquanto ser humano. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, Adeilson Salles Oficial no Instagram. A minha página eu perdi, mas já estou recuperando, que o juiz já vai me devolver, que eu perdi a senha e nunca mais consegui entrar, mas é lá que eu divulgo a agenda, os lançamentos. Esse é o Ouvindo Deus na Tempestade, onde eu falo das nossas tempestades. Esse eu Tenho Sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Aqui você vai ler sobre a ansiedade de Zaqueu, de Maria de Nazaré, a ansiedade de Judas, etc, etc, etc. O ano passado, quando eu aqui estive, eu estava para lançar esse livro na Bienal do Livro em São Paulo, Construtores de Asas. Esse livro não é um livro espírita, mas é um livro que é o fruto das minhas experiências nas escolas, com adolescentes, com professores. Então eu decidi escrever esse livro falando do sofrimento emocional da criança, sofrimento emocional do adolescente, sofrimento emocional dos pais e o sofrimento emocional dos professores. Aqui tem casos reais das minhas experiências e tem a minha abordagem como psicanalista desses aspectos, ok? O ano passado, em novembro, eu lancei o 100º livro, que é o Livro dos Espíritos para Crianças. Levei 4 anos para descobrir como escrever, né? São 2 volumes, esse foi o primeiro, o segundo será lançado, se Deus quiser, até o final do ano. Pergunta número 1, a pergunta 584 aqui, com histórias voltadas em cima das questões do Livro dos Espíritos, para você poder contar para as crianças. Imagine que dá para falar até sobre fluido vital com elas, através de uma história infantil, coisa que nós temos dificuldade de aprender nos estudos, né, Marina? E esse aqui, acho que vocês já conheciam, o Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças. O Evangelho tem 28 capítulos, tem uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Nós estaremos lançando em outubro o Livro dos Médiuns para Adolescentes, o Livro dos Espíritos para Adolescentes, o Evangelho segundo o Espiritismo para Adolescentes e a Gênese para Adolescentes. Percebam que não foi à toa que meu cabelo caiu. Antes de nós nos despedirmos, eu quero agradecer mais uma vez. Gratidão é um perfume muito importante. Quanto mais gratos nós formos pela vida, certamente a vida irá nos bafejar com tempo novo, com energias novas, com vibrações novas. Eu desejo que todos voltem felizes para os seus lares, porque é tão maravilhoso ter um lar, não é? Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, ou pelo menos a presença de um amigo, ou a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pelos senhores, pelas senhoras, pelas vossas famílias, pelos vossos lares. Muito obrigado, Senhor. Muita paz.